Oi, você perdido na internet com dúvida de matemática. Você chegou ao local certo para resolver seus problemas. Bem-vindo ao canal do Professor Bruno, Matemática para Todos. Peço que você curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva nas minhas redes sociais. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Telegram. Vou ter o maior prazer em poder te ajudar. Acione o sininho de notificações no YouTube para toda vez que eu postar um vídeo, você seja o primeiro a ver. Nesse vídeo vamos resolver questões enviadas por inscrito. Se você tem dúvida, manda para mim também. Será um prazer poder te ajudar. Então sente, respire, que o tio vai te ajudar. Vamos lá. A questão pedida para o nosso colega começa assim. Suponha que uma piscina contendo 250 mil litros de água foi contaminada com 5 kg de tinta não tóxica, que faz a pele do nadador ficar com a coloração amarelada. O sistema de filtragem da piscina pode retirar a água, remover a tinta e devolver a água purificada a uma taxa de 200 litros por minuto. Aí ele pede 3 coisas. Primeiro, a modelagem desse problema e a quantidade em gramas de tinta presente na água na piscina no certo instante T. Depois ele pede para calcular a quantidade de tinta na piscina após 5 horas e qual a quantidade limite de tinta na piscina. Esse é um problema clássico de mistura e a gente tem que ter algumas informações em mente. Primeiro, o volume que nós temos é de 250 mil litros. A quantidade de tinta despejada, que eu vou chamar de Qzinho, foi de 5 quilos. A velocidade, tanto de entrada quanto a velocidade de saída, é a mesma, 200 litros por minuto. E uma coisa que tem que ficar bastante clara nessa questão é que a concentração de entrada é 0, pois a água, em relação à tinta, ela está pura. E também temos que saber que a quantidade inicial da proporção de tinta pelo seu volume vai ficar 5 sobre 250 mil. Só para simplificar aqui, podemos deixar como sendo 5 sobre 25, 10 a quarta. Ou seja, inicialmente teremos 1 sobre 5, 10 a quarta. Vamos guardar essa informação aqui. A equação que rege o problema de mistura é dada por essa equação. dq dt igual a velocidade de entrada, concentração de entrada, menos velocidade de saída sobre o volume, mais a diferença entre a velocidade de entrada e saída, vezes o tempo, vezes a quantidade. No nosso problema, já vimos que a velocidade de entrada é 0. Como a velocidade de entrada e saída são iguais, esse termo também irá zerar. Logo, substituindo nossos dados, teremos que o dq dt vai ser igual a velocidade de saída sobre o volume vezes e nossa condição inicial, que o Q de 0 é 1 sobre 5 vezes 10 a quarta. Pronto, temos uma equação diferencial e ela é de variáveis separáveis. Resolvendo essa equação, vamos ter dq sobre q igual a menos 2 sobre 25, 10 a segunda, vezes dt. Integrando ambos os lados, já que separamos as variáveis, teremos que o ln de q
é igual a menos 2 sobre 5 sobre 10 ao quadrado vezes t mais c. Isolando Q, ou seja, aplicando exponencial dos dois lados, vamos ter que o Q de t é igual a c vezes menos 2 sobre 25 vezes 10 ao quadrado t. Como ele deu a condição inicial, então temos que o Q de t vai ser 1 sobre 5, 10 a quarta, é elevado a menos 2 sobre 25, 10 ao quadrado, vezes t. Com isso, temos a resposta da letra A. Para a letra B, ele quer saber quem vai ser o Q de t quando t é igual a 5 horas. Mas reparem que nossa velocidade foi dada em minutos. Então a gente vai ter que transformar essas 5 horas em minuto. Fazendo isso, vamos ter que isso aqui é igual a 300 minutos. Então basta a gente calcular o que de 300. Então vai ser 1 sobre 5, 10 a quarta, menos 2 sobre 25, 10 ao quadrado, vezes 300. Fazendo essa conta, teremos aproximadamente 1 sobre 5, 10 a quarta, vezes 0,887. Note que esse valor é bastante pequeno. Então isso meio que já responde a nossa letra C. A letra C ele pede para saber o limite da quantidade de tinta no tanque. Então vamos ver o que acontece com a quantidade de tinta com o passar do tempo. Ou seja, eu quero calcular o limite quando o tempo vai para mais infinito desse Q de t. Ou seja, vamos calcular o limite quando t vai para infinito de 1 sobre 5, 10 a quarta, vezes elevado a menos 2 sobre 25, 10 quadrado, vezes t. Por mais que isso seja pequeno, mas ele é negativo. Como o t está tendendo a infinito, esse limite vai zerar. Ou seja, com o passar do tempo, essa água vai ficar pura novamente. Uma outra questão, pedi para o nosso colega, foi para resolver essa equação diferencial. Ela do tipo variáveis separáveis. Esse y' eu vou reescrever como sendo dy dt. Vou arrumar agora, deixar com dy somente com quem tem y e o dt somente com quem tem t. Vou jogar o 5t para o outro lado. Então 3y dy dt igual a 5t. 3y dy igual a 5t dt. Integrando, vamos ter 3y ao quadrado sobre 2 igual a 5t quadrado sobre 2 mais c. Mas note que poderíamos resolver essa mesma equação por EDO exata. Então fica menos 5t mais 3y dy dt igual a 0. 3y dy é igual a 5t dt. 5t dt menos 3y dy igual a 0. Fazendo por EDO exata, vamos pegar isso daqui, que é o nosso m, derivar ele com respeito a y. Então, derivada parcial de m com respeito a y vai zerar.
E essa aqui, que é a nossa n, a gente deriva com respeito a t. Derivando n com respeito a t, também vai zerar. Logo, essa EDO é exata. Então poderíamos resolver essa EDO também por EDO exato. E lógico, pelo teorema de existência e unicidade, a solução vai ser exatamente essa. Com isso, agora a gente vai provar o seguinte. Vamos ver que toda EDO de variável separável também é EDO exata. Vou tomar como modelo essa questão que fizemos agora. Se a EDO é de variáveis separáveis, em algum momento da conta, a gente consegue reescrever a EDO da seguinte forma. Ela é uma função a de y dy igual uma função que depende somente de t dt. Já que é variáveis separáveis, com certeza, em algum momento da conta, conseguimos reescrever dessa forma. Logo, vamos ter bt dt menos o a de y dy igual a zero. E vou repetir o que a gente fez anteriormente. Na equação de EDO exata, essa vai ser a minha m de ty e essa vai ser a minha n de ty. Derivando a m com respeito a y, note que aqui esse b de t ele não depende de y. Logo, a sua derivada parcial é zero. Com o mesmo argumento, vemos que a derivada da nossa n com respeito a t também vai dar zero. Logo, a EDO é exata. Então, toda vez que a gente tem uma EDO de variáveis separáveis, com certeza ela vai ser exata. O questionamento que a gente pode ter agora é o seguinte: se a EDO é exata, ela também pode ser feita por variáveis separáveis? Vamos ver isso agora. Então vamos responder a nossa pergunta. Será que toda EDO exata também é separável? A gente tem duas possibilidades. Ou isso é verdade ou isso é falso. Se isso for verdadeiro, nós fazemos que nem o outro caso. A gente prova por A mais B que de fato é verdade. Mas se for falso, basta a gente dar um contra-exemplo. Então a gente pode pensar num exemplo que a EDO seja exata, porém ela não é variável separável. Ou seja, se eu consigo pensar num exemplo e que a EDO é exata e não é de variáveis separáveis, vamos ter nosso contra-exemplo tornando essa frase falsa. Vamos considerar esse exemplo. Y menos t quadrado dt mais t menos y dy igual a zero. Eu já dei no formato de exato. Então essa é a nossa m e essa é a nossa n. Derivando a m com respeito a y, vamos encontrar 1. Derivando a n com respeito a t, também vamos encontrar 1. Então, de fato, essa EDO é exata. Porém, se a gente isolar o dy dt, vamos encontrar t quadrado menos y sobre t menos y. E nunca a gente vai conseguir separar o t do y aqui. A gente não consegue reduzir isso aqui a uma variável separável. Ou seja, toda EDO exata é uma EDO de variável separável, então a resposta é não. Temos esse exemplo, como temos milhares outros, de que a EDO é exata, mas não é de variável separável. Para encerrar, vamos resolver essa equação de Riccati. Então, y igual a 1 mais t quadrado, menos 2yt mais y quadrado, sabendo que uma solução particular é y igual a t. A gente pode verificar que, de fato, essa solução é particular. Basta a gente derivar isso aqui e substituir na nossa equação. Note que a equação de Riccati
ela é da seguinte forma: y' igual a um P de t mais um Q de t y mais um R de t y ao quadrado. Para resolver essa equação, vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos fazer uma substituição, sendo z igual a y menos o y particular que foi dado. Então z vai ser igual a y menos t. Fazendo essa substituição, vamos encontrar uma nova equação diferencial dada por dz dt menos o q de t mais o 2y p r de t vezes z igual ao r de t vezes z quadrado. Note que, fazendo essa substituição, esse termo está sozinho na equação original, ele some. E a equação que era de Riccati vira agora uma equação de Bernoulli. Substituindo os dados, vamos ter z' menos o nosso Q, comparando as equações, é o menos 2t, mais 2 vezes o y particular é t, tem que ser dado. O R de t é 1. Z igual a 1, que é o R de t, vou deixar aqui bem explícito, vezes z quadrado. Como eu falei anteriormente, essa equação é de Bernoulli. Entretanto, na nossa questão, a gente pode ver que aqui vai acabar cancelando. Se isso não acontecesse, como é que a gente deveria proceder? Primeiro a gente vai multiplicar toda a equação por z a menos 2. Vamos ter z a menos 2z' menos 2t, 2t, z a menos 1 igual a 1. E agora faremos a seguinte substituição. Esse z a menos 1 que apareceu, a gente vai chamar ele de u. Com isso, vamos ter que u', usando a regra da cadeia, vai ser menos 1, z a menos 2, z'. Ou seja, menos u' é igual a z a menos 2, z'. Note que isso é exatamente o que está aqui. Então a gente poderia reescrever essa equação, fazendo essa substituição como sendo menos u' menos 2t, 2t, u igual a 1. Ou seja, essa equação agora vira um EDO linear. Mas como isso aqui é zero, vamos ter que menos u' é igual a 1. Ou seja, u' é igual a menos 1. Então, du dt é igual a menos 1. Então, du é igual a menos dt. Integrando, vamos ter que u é igual a menos t mais c. Agora temos que voltar. U, a gente viu que era z a menos 1. E o z é justamente o y menos t. Então, voltando, vamos ter y menos t elevado a menos 1 é igual a menos t mais c. E essa é a solução da nossa EDO. Espero que eu tenha te ajudado. Ficou alguma dúvida? Me chame nas redes sociais. Vou ter um prazer em poder te ajudar. Grande abraço e até a próxima.